Você estaria disposto a pagar sua própria visão para poder enxergar a verdade? O Roy Mustang pagou e foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Porque o Roy Mustang é uma pessoa que é capaz de estalar os dedos e carbonizar uma pessoa, de forma literal, e é considerado um dos melhores alquimistas federais do mundo dele. Mas no final do anime ele perde a visão, não num acidente ou numa batalha, mas sim ele paga os próprios olhos como um preço. E você vai sair desse vídeo entendendo porque essa cegueira foi a única coisa que salvou ele. Porque o que eu vou te mostrar aqui vai muito além de um anime, mas sim algo que Fullmetal tava me mostrando que eu fazia toda semana sem perceber, e eu aposto que você também faz. E nesse vídeo, nos próximos minutos, eu vou te mostrar as 5 cegueiras que destruíram o Roy Mustang, e que provavelmente já destruíram alguma coisa dentro de você esse ano. E no final eu vou te entregar uma frase que é a definição do que é visão de verdade, e essa frase vai mudar como você toma decisões. Porque nesse vídeo você não vai se identificar nem com o Edward, nem com o Alphonse, nem com o Scar, mas sim com o Coronel Mustang, e isso vai te incomodar. Porque no final de tudo você é o Coronel Mustang, antes que você admita. Primeira cegueira, o soldado. Antes do Coronel Mustang ser o mais admirado do exército, antes da alquimia das chamas virar lenda, e antes da gente conhecer ele de luva branca e aquele sorrisinho nojentinho na cara dele, ele era só um garoto de 20 e poucos anos recém-formado alquimista federal, indo cumprir sua primeira grande missão no campo de batalha. E essa missão tinha um nome: Campanha de Extermínio de Ishval. E repara nessa palavra, ela é extermínio, não é guerra, não é um conflito armado, mas sim extermínio mesmo. Porque o governo de Amestris assinou um documento oficial dizendo que aquele povo precisava ser apagado da face da terra. E que os alquimistas federais, os caras que tinham passado anos estudando uma ciência que servia para ajudar o próximo, foram enviados como armas vivas para cumprir essa ordem. Não como soldados, mas sim como armas. E o que mais incomoda nessa cena não é o que ele faz, mas sim o rosto dele depois disso. Não tem sadismo, não tem prazer, não tem nada. É só um cara cumprindo o que mandaram fazer. Os famosos cães do exército. E para você que tá pensando que todo alquimista era igual em Ishval, você precisa ver esse cara. E ele é o Kimble, outro alquimista federal que estava no campo com o Mustang. Só que a diferença é simples. O Kimble estava ali porque ele gostava. Ele ria, se divertia e matava porque queria. Já o Mustang estava ali por dever, sem gosto, sem prazer, apenas cumprindo ordens. E é aí que tá o início da tragédia. Porque o Mustang achou que isso fazia diferença. E talvez esteja pensando agora que diferente do Mustang você nunca queimou ninguém. Mas existe um tipo de mal que ninguém te ensina a reconhecer. E não é o mal de filme, aquele cara de capa preta rindo enquanto explode uma cidade. Esse aí é fácil de reconhecer, você vê ele de longe e sabe que é vilão. Mas sim, o mal mais perigoso é outro. É o mal burocrático, o mal que assina papel, segue protocolo e cumpre meta. O mal que dorme bem à noite porque tem ordem de serviço carimbada na pasta. O Mustang em Ishval não é um monstro. É só um funcionário. E é aí que mora a tragédia. Você não consegue acusar um funcionário do mesmo jeito que acusa um monstro. Porque o funcionário sempre tem a defesa pronta. Eu só tô cumprindo ordens, não foi escolha minha, e se não fosse eu, seria outro. Essas 3 frases já saíram da sua boca esse ano? Não precisa responder isso em voz alta. Mas quantas vezes esse ano, cumprindo o que tinha que ser cumprido, sem nunca parar para perguntar se o que você estava cumprindo fazia sentido? Aquela meta que você bate todo mês, mas que tá te destruindo por dentro. Aquela responsabilidade familiar que ninguém te deu, mas que você assumiu sozinho e hoje carrega com raiva. Aquele relacionamento que você mantém porque é o certo a se fazer. Aquele trabalho que você odeia, mas é o que dá certo pra mim agora. Você só tá estalando os dedos todo dia. Só que a explosão não é literal, mas sim interna. E você não consegue ver porque, igual o Mustang em Ishval, você tá olhando pra ordem e não pro estrago. E essa é a primeira cegueira do Mustang, a do soldado. E existe uma frase que vai voltar 3 vezes nesse vídeo e eu preciso que você decore ela. Visão não é o que você consegue ver, é o que você se permite perder pra finalmente enxergar. O Mustang vai precisar perder muita coisa para aprender isso. Mas a primeira perda dele acontece ainda no campo de batalha de Ishval. Porque entre uma ordem e outra, entre um corpo e outro, ele finalmente olha para trás e vê o que fez. E é nesse momento, com a guerra ainda acontecendo ao redor, que ele faz uma promessa para a única pessoa que entendia exatamente quem ele era. Uma promessa que vai cobrar o preço mais alto que ele já pagou. Segunda cegueira, o mártir, o preço de prometer demais. Quando os tiros começam a parar e sobra pouca gente de pé com a consciência inteira, o Mustang tá ali com um peso que não cabe no corpo. Ele já matou inocentes demais e agora ele vai ter que viver com isso pelo resto da vida. A maioria dos soldados nessa situação faz uma de 2 coisas. Ou se finaliza ou bebe até esquecer. Mas o Mustang faz uma terceira coisa, que é muito pior do que as 2. Ele faz uma promessa. A força de uma única pessoa é limitada. Sendo assim, pretendo proteger todos os que eu conseguir.
Pelo menos as pessoas que são importantes pra mim. E aí ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele se entrega pra Risa. Penso em fazer de você a minha auxiliar. Gostaria de confiar minhas costas a você. Pode entender? O fato de eu confiar minhas costas a você significa que pode atirar em mim por trás quando quiser. Se eu me desviar do meu caminho, atire em mim e me mate. Você tem capacidade pra isso. Você vem comigo? Eu entendi muito bem. Poderia acompanhá-la ao inferno se desejar. E repara na cena que é ele que pede. É ele que, no sentido lírico, dá a arma na mão dela. É ele que escreve a própria sentença antes de pisar no primeiro degrau. E isso é bonito, não é não? Dá até vontade de tatuar isso no antebraço. Eu também tatuaria, mas calma. Porque a promessa do Mustang esconde uma arrogância que ninguém comenta. Vamos lá. Ele queimou inocentes e não tem como desqueimar. A culpa dele é infinita. Mas em vez de carregar essa culpa como um peso pelo resto da vida, ele faz uma coisa pior. Ele transforma a culpa dele em um projeto. Se tornar Führer e mudar o país, consertar tudo. Sacou o que tá rolando aqui? Ele não tá pedindo perdão, mas ele tá prometendo redenção. E por mais que ele saiba e fale que não vai conseguir chegar no topo sozinho, essa promessa ele fez sozinho, pela força da própria vontade. E isso tem nome. Não é só achar que é Deus, é achar que você sozinho consegue consertar o que destruiu. E ele passa os anos seguintes manobrando dentro do exército, acumulando aliados, virando coronel, subindo, jogando o jogo. Tudo em nome de uma promessa que ele fez no fim de uma guerra com uma única testemunha. E aqui entra o motivo central dessa história. Um motivo que vai voltar até o último minuto do vídeo. O Mustang acredita que tá no controle. Só que tem uma coisa que os antigos já sabiam, que é: você controla suas escolhas, mas você não controla o resultado delas. E o universo, quando ele decide te lembrar disso, ele não pede licença. Porque quantas promessas você já fez sozinho numa noite ruim, jurando consertar algo que doeu? Você vive dizendo que vai compensar isso, vai compensar aquilo, vou provar pro meu pai que ele estava errado, vou ser melhor que o cara que me traiu. E essas promessas são nascidas de uma dor que quase nunca é o projeto, mas sim uma fuga. A forma elegante de não encarar a dor de frente, transformando ela numa meta, numa planilha, num cronograma. Mas aí você acorda 10 anos depois e descobre que a sua vida adulta foi inteira construída em cima de uma cicatriz que você nunca tratou. E essa é a segunda cegueira do Mustang. A do mártir, e ele vai descobrir o tamanho dela no pior dia da vida dele. Um dia que o universo escolheu justamente quando ele não podia reagir. Terceira cegueira, o enlutado. Anos depois da promessa, um telefone toca. E do outro lado, a notícia que o Mustang nunca quis ouvir. O Miles Hugh liga pro Mustang, e ele, acreditando que ele vai apenas se gabar da família dele, ele atende. Porém, infelizmente, ele não fala nada. E nós que estamos assistindo sabemos que naquele momento o Hughes tinha morrido. E o Hughes era o melhor amigo do Mustang. O único cara do exército que sabia exatamente quem ele era antes, durante e depois de Estival. O único que segurava o ombro dele nas noites em que a culpa não deixava dormir. E ele foi morto porque descobriu sozinho uma coisa que ninguém devia descobrir. O plano que o vilão principal estava executando há séculos por dentro do exército de Amestriz. E o Hughes morreu investigando justamente a verdade que o Mustang precisava descobrir para poder cumprir a promessa de Estival. O Mustang não puxou o gatilho, mas a partir desse dia ele vai sentir como se cada degrau que ele subiu no exército tivesse pesado nos ombros do amigo. E essa culpa não vai mais passar. E é nesse momento que tem aquela icônica frase: Coronel, o senhor está bem? Estou ótimo. Droga. Parece que começou a chover. Como assim chover? Não caiu nenhuma gota. Não. É chuva, sim. O senhor tem razão. Vamos voltar. O tempo está esfriando. E nessa cena não tá chovendo. O dia tá limpo e os dois sabem disso. A Risa sabe que não tá chovendo e o Mustang sabe que não tá chovendo. Mas ele acabou de chorar pela primeira vez na série inteira. E ele não consegue admitir isso. Não pra ela e nem pra si mesmo. Porque o Mustang construiu uma carreira inteira sendo o cara que não quebra. E aí a Risa faz a coisa mais bonita do anime, que é concordar com ele. Cobre a vergonha dele com uma mentira que os dois sabem que é. Ela dizer que tá chovendo é o jeito dela falar que eu vi você chorar e não vou te obrigar a admitir isso agora. E essa cena é a primeira vez que alguém na vida do Coronel Mustang olha pra ele e diz sem dizer que você não precisa cumprir o personagem agora. Mas tem uma coisa que cabe falar aqui. A alquimia das chamas do Mustang tem uma fraqueza específica, a umidade. A luva dele precisa gerar uma fagulha para poder ativar o oxigênio do ar. Em condição úmida, ele literalmente não consegue lutar. Na luta contra a luxúria, uma tubulação rompe e o chão alaga. E o cara mais letal do exército fica de joelhos, sem poder e sem reação. E repara no que o anime tá fazendo. A força do Mustang depende de uma condição específica, ar seco. E no funeral do Hughes o céu estava seco.
porém dentro do Mustang estava chovendo. E a morte do Hughes é a primeira situação úmida emocional da vida dele. A chuva é o universo dizendo que você não tá no controle e nem nunca esteve. E aqui mora a parte mais cruel. O Mustang não foi obrigado a virar um vingador depois disso. Ninguém apontou uma arma para ele ou obrigou ele a isso. Ele simplesmente escolheu. Mas ele vai chamar essa escolha de obrigação, de dever de amizade, de honra ao Hughes. Mas é exatamente aí que ele dá o primeiro passo em direção ao abismo. Porque qual vingança você chama de obrigação? Aquela mágoa antiga que você jura que está superada, mas que pauta cada decisão importante? Aquele eu vou provar para ele que você apresenta como uma motivação, mas que é só ressentimento engarrafado? Aquele alívio que você sente quando alguém que te machucou se ferra, mas finge que não sentiu? Tudo isso porque vingança disfarçada de dever é a forma mais elegante de carregar o ódio. Te dá um motivo nobre na superfície enquanto te corrói por dentro. E essa é a terceira cegueira do Mustang, a do enlutado. E o Mustang vai te mostrar nos próximos minutos até onde esse fogo consome a pessoa que carrega ele. E tem uma cena que muita gente acha que é a hora mais foda do Mustang, quando ele finalmente encontra o assassino do Hughes. Quem nunca viu o anime ou só lembra de relance acha que o momento é de glória, mas quem viu e lembra sabe que é o momento em que ele deixa de ser humano por alguns minutos. E é aí que a Risa vai precisar lembrar dele da promessa antiga, a promessa de apertar o gatilho. Quarta cegueira, o Vingador. Anos depois do Hughes, num dia que decidiria o futuro do país, o Mustang finalmente encontra a criatura que matou o melhor amigo dele. E o nome dele é Inveja, um dos homúnculos. Uma criatura artificial criada pelo pai, capaz de copiar a aparência de qualquer pessoa. Foi assim que ele matou o Hughes lá atrás. Ele apareceu na cabine telefônica com o rosto da esposa dele e o Hughes baixou a guarda por um segundo. Mas esse segundo foi o suficiente. E agora o Inveja tá ali, na frente do Mustang, encurralado e sem rota de fuga. E isso é tudo que o Mustang queria. E nesse momento ele sente algo, mas não é alívio nem justiça. É outra coisa. É a primeira vez no anime inteiro que o Mustang olha pra alguém com tanto desprezo. E a diferença do Mustang queimando inimigos em combate pro Mustang queimando Inveja é o tempo entre as queimadas. No combate ele só precisa fazer isso uma vez, que é forte, decisivo e acabou. Mas aqui ele queima e não espera o Inveja regenerar. Ele queima de novo, de novo, de novo, de novo. Ele tá fazendo a Inveja morrer várias vezes. Porque ele já sabe que para matar um homúnculo de verdade ele precisa esgotar a Pedra Filosofal, a fonte das vidas deles. Por isso tantas explosões de propósito. Mas claro que não para eliminar ele rapidamente. Ele também quer que o Inveja sofra. Ele merece a pior de todas as mortes. E tem um conceito sobre isso que cabe aqui. Quando você passa tempo demais encarando uma coisa que você odeia, a coisa começa a olhar de volta. E ela começa a se instalar em você. O Mustang não percebeu, mas no momento em que ele começou a torturar o Inveja, ele meio que se tornou o Inveja. E é aí que entra a parte mais importante dessa cegueira. A que muita gente passa batido. Que é que o Mustang não escapa do abismo sozinho. Ele não consegue fazer isso. O Edward olha e grita pra ele: "Eu te enfrento sem problema nenhum! Mas antes disso, dá uma boa olhada no espelho! Você acha que pode liderar esse país com essa cara? Não era pra ser assim! Não era isso que você buscava! Era, coronel!" E guarda essa frase, esses olhos. O Ed tá falando dos olhos físicos do Mustang naquele momento. Olhos de assassino, olhos de quem perdeu o caminho. E daqui a pouco isso vai voltar de um jeito que vai te dar um arrepio. Mas o Mustang nem ouve isso, ele tá cego pela vingança. E a Risa faz aquilo que ela prometeu pra ele lá atrás, aponta a arma pro Mustang. E não pro inimigo, mas sim pro chefe dela, pro homem que ela seguiu por uma década inteira por convicção, não por ordem, pro cara que ela acreditava que ia realmente mudar o país. Ela, com a arma apontada pra ele, com as mãos tremendo, fala: Mas o senhor não quer fazer isso pela nação, ou pelo país, ou para proteger um companheiro. Apenas para satisfazer seu ódio. Está sendo corrompido por esse sentimento. O senhor não pode seguir por esse caminho. E aí o Mustang escuta. Pela primeira vez nessa loucura inteira ele escuta. E mesmo assim ele manda a Risa atirar. E pergunta pra ela o que ela vai fazer depois disso. E ela explica que também eliminaria ela mesma. E aí enfim, ele desiste dessa ideia. Ele olha para o que o Inveja se tornou, um pedaço amassado, queimado e humilhado no chão, e percebe que ele não estava executando a justiça, mas sim se vingando. E a vingança estava prestes a transformar ele exatamente naquilo que ele jurou destruir. E aí temos mais uma das cenas fantásticas desse anime. O Inveja olha para esses humanos, essa situação complicada, suja e contraditória, um cara que quase virou um monstro, uma mulher apontando a arma para o homem que ela mais admira, um moleque dando sermão e o Scar ali do lado. É um retrato bagunçado da humanidade. E é exatamente isso que ele não suporta. Porque o Inveja, de fato, invejou os humanos a vida inteira.
Mas não só invejou as virtudes deles, invejou tudo. A capacidade humana de errar feio, a capacidade humana de cair no abismo, a capacidade humana de se levantar do abismo, a capacidade humana de mentir um para o outro com bondade, a capacidade humana de amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo. O inveja é a forma pura de um sentimento. Os humanos são bagunçados e é essa bagunça justamente que faz eles seres humanos. O inveja queria essa bagunça, mas ele sabia que nunca ia ter. A inveja matou quem era inveja. E essa foi a quarta cegueira do Mustang, a do Vingador, a mais perigosa de todas, porque ela quase apagou as outras 3. E olha, eu vou parar um segundo aqui com você. Eu sei que tá pesado e que a gente já viu muita coisa até aqui. A gente viu desde ele queimar inocentes, viu ele chorar no funeral do amigo fingindo que era chuva, viu ele quase virar a coisa que ele jurou destruir. Já se passaram 4 cegueiras, mas ainda falta a última. E ela é a mais dura de todas. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dessa história te puxou. E eu também fui puxado quando tive a ideia de fazer esse vídeo. Não fica fácil em nenhum momento, mas vale a pena. E aguenta comigo mais uns minutinhos, porque o que vem agora é o momento em que o Mustang descobre que enxergar custa caro. E eu te prometo que essa cena vai fechar tudo que eu plantei nos últimos minutos. Inclusive aquela frase do Ed sobre os olhos. Bora lá? Então bora lá. Quinta cegueira, o controlador. O Mustang superou a vingança e largou o inveja vivo, o suficiente para ele se eliminar sozinho. E ele voltou a ser homem. E aí o universo, com aquele time infame que ele sempre tem, decide ensinar uma última lição para o Mustang. O vilão principal do anime, uma criatura conhecida como Pai, que existe há séculos manipulando o exército de Amestriz por dentro, precisa de 5 alquimistas que abriram a porta da verdade para completar o ritual dele. E 4 ele já tem, mas falta um ainda. E ele decide que o 5º vai ser o Mustang. Só que tem um problema. Para abrir a porta da verdade, você precisa fazer uma transmutação humana. Você precisa tentar trazer alguém de volta da morte. E isso é um pecado tão grande que a própria realidade cobra um preço por ele. E o Mustang nunca fez isso, e ele jurou que nunca ia fazer. É uma das únicas linhas que ele se recusou a cruzar. Mas aí vão forçar ele a fazer isso. Literalmente, seguram o braço dele, encostam a mão dele no círculo e ativam um ritual contra a vontade dele. E repara o que está acontecendo aqui. Lá atrás, contra o inveja, o Mustang escolheu virar um vingador. Ninguém forçou. E aqui, na porta, ninguém pergunta. Tem coisas que a gente escolhe ver e tem coisas que a vida obriga a gente a olhar. E o Mustang vai descobrir as duas. O Mustang abre a porta. E aí ele se vê num lugar que ele nunca tinha visto antes. Um branco infinito e um silêncio absurdo. E uma porta imensa atrás dele, com uma figura sentada, sem rosto e sorrindo. Essa figura tem um nome no anime e ela se chama A Verdade. E nós sabemos que para poder passar pela porta ele sempre tem que pagar o pedágio. E o preço do Mustang é a coisa que ele mais usou para não ver. Os olhos dele. E aqui, sendo honesto com você, o que eu vou falar aqui agora é leitura minha. Pode ser coincidência cósmica, interpretação forçada, mas o paralelo dele é forte demais para ignorar. Lembra da frase do Ed na cena do Inveja? De você quer governar esse país com esses olhos? Ou também a frase da luxúria, quando o Mustang elimina ela. Gosto do seu olhar sem hesitação. Fico ansiosa pelo dia que seus olhos irão se distorcer de agonia. E esse dia está próximo. E eu gosto de pensar que a verdade ouviu isso, e que ela decidiu exatamente naquele momento que era isso que ela ia cobrar. Não a mão que estalava o dedo, nem a perna que ele andava, e nem a boca que prometia, mas sim os olhos. Os mesmos olhos que o Ed tinha apontado, os olhos que tanto queriam ver o futuro. Porque os olhos do Mustang nunca enxergaram direito. Em Ishval ele tinha os 2 olhos abertos, mas não viu o que ele estava fazendo, só viu a ordem. Na promessa com a Risa ele tinha os 2 olhos abertos, mas ele não viu a arrogância da própria promessa, só viu o projeto. No funeral do Rubius ele tinha os 2 olhos abertos, mas ele não viu que a própria ambição empurrou o amigo dele para a morte, só viu a saudade. E queimando o Inveja ele tinha os 2 olhos abertos, mas ele não viu que estava virando o Inveja, só viu o assassino. E aqui na porta ele descobre que mesmo quando achava que estava no comando ele nunca esteve. E a verdade não tirou a visão do Mustang, a verdade tirou o jeito que ele enxergava antes. Tem uma história antiga da Grécia de um rei que descobre que matou o pai e casou com a mãe, sem saber. Quando ele descobre, ele arranca os próprios olhos, não porque queria morrer, mas porque ele tinha vivido uma vida inteira com os olhos abertos sem ver nada. Ele preferia a cegueira física à cegueira da alma, e esse rei se condena. Mas o Mustang se liberta. E é aqui que tudo que prometi no começo do vídeo se costura numa única frase. Visão não é o que você consegue ver, é o que você se permite perder para finalmente enxergar. O Mustang passou a vida inteira tentando controlar, tentando consertar, tentando subir, vencer, se redimir, sempre com os olhos abertos.
Só que os olhos abertos não é a mesma coisa que visão. Visão é quando você abre mão do jeito antigo de olhar, quando você aceita que estava errado, quando você para de defender a sua versão da história e finalmente escuta do outro lado. E isso a maioria das vezes dói como perder um pedaço do corpo. Porque o jeito antigo era o que te protegia, era o que te dava razão, era o que te fazia dormir à noite achando que estava cumprindo o dever. E largar isso é parecido com ficar cego, mas é o único jeito de realmente enxergar. E depois disso o Mustang fica cego. E nas primeiras horas em que ele está nesse estado, junto com a Risa guiando ele age diferente. Pergunta mais, manda menos. Não usa a primeira reação como guia. Ele está lentamente descobrindo o que é enxergar sem usar os olhos antigos. Mas no final de tudo, o Dr. Marco aparece junto do Dr. Knox e oferece uma pedra filosofal para devolver a visão física do Mustang. E ele aceita, mas com uma condição que muita gente esquece. Ele insiste que a pedra seja primeiro usada no Havok, o seu leal subordinado que tinha ficado paralítico na luta contra a luxúria. E o Mustang coloca o bem do soldado dele à frente do dele. Esse não é o mesmo cara do começo do vídeo. Ele agora tem aliados com quem ele pode contar. E é por isso que ele escolhe um subordinado antes dele mesmo. E aqui tem uma coisa que muita gente entende errado. Ele não aceita usar a pedra para poder voltar a ser quem era antes, porque isso não dá para acontecer. Quem ele era antes morreu na frente da porta da verdade, junto com seus olhos antigos. Mas ele enfim aceita porque a visão precisa de instrumento para agir no mundo. Do que adianta enxergar diferente e não poder fazer nada com isso? Cego ele lidera bem por algumas horas, mas para liderar o resto da vida e cumprir a promessa de reconstruir Estival, ele precisa do corpo de volta. Além de que era o sonho dele ver o futuro. Mas os olhos voltam, a cegueira antiga não. Os olhos físicos são os mesmos, mas a pessoa que está atrás deles é outra. O Mustang termina o anime com a visão de volta, mas ele nunca mais é o cara que estalava o dedo sem ver. Ele virou outra pessoa, mais lenta, mais atenta, menos certa de tudo e mais útil pro povo que ele destruiu. Esse é o herói que o anime te entrega. Não o que vence o vilão, mas o que aceita perder o jeito antigo de olhar. E sim, eu tô falando isso olhando pra mim também. A gente fez esse vídeo junto. Mas agora vem a conclusão, e é a parte que mais importa. Você ficou até aqui e eu te entrego o que aplicar na sua vida. Você precisa fazer 3 ações essa semana, cada uma vem direto da história do Mustang. A primeira é a sua promessa de Estival. Pega papel e caneta e agora escreve. Escreve a tua promessa de Estival. Qual decisão importante da tua vida adulta nasceu de uma cicatriz que você nunca tratou? Aquele eu vou provar pro meu pai, ou aquele eu vou ser melhor do que quem me traiu, ou aquele eu vou compensar do que perdi. Escreve a frase exata, olha para ela escrita e pergunta em voz alta. Ainda faz sentido cumprir isso? Ou eu só tô fugindo da dor original? A segunda é a permissão da Risa. Hoje, antes de dormir, manda uma mensagem para uma pessoa específica que você confia. Pode ser o irmão, melhor amigo, namorada, primo. Mas manda a mensagem para essa pessoa dando a permissão de caso ela te ver fazendo um caminho errado, traçando um caminho errado na sua vida, ela tenha a autorização de chamar a sua atenção. E você vai ouvir ela nesse momento. E isso você pode fazer em 2 minutos. E vai gerar uma conversa que pode salvar você daqui a 6 meses de um Mustang queimando uma inveja invisível. Faça isso. A terceira é o preço da verdade. A pergunta mais difícil. O que você precisa perder para finalmente ver? Pode ser uma versão da história. Pode ser uma identidade. Pode ser uma vingança silenciosa. Pode ser uma promessa que não cabe mais. Mas se veio alguma coisa na sua mente que apertou seu peito enquanto você via isso, você não precisa mais procurar. Tá aí sua resposta. E bom, o Mustang foi 5 caras ao longo da vida dele. Ele foi o soldado, o mártir, o enlutado, o vingador e o controlador. E a pessoa que sobrou depois disso tudo, esse cara final, lento, atento, com os olhos diferentes, é o que ele virou justamente porque deixou os outros 5 morrerem no caminho. Afinal de contas, visão não é o que você consegue ver, é o que você permite perder para finalmente enxergar. Se esse vídeo te incomodou em algum local específico, não engola o incômodo, era exatamente esse o ponto. Comenta aqui embaixo qual dos 5 foi você essa semana. Se foi o soldado, o mártir, o enlutado, o vingador ou o controlador. Bom, se você quer ajudar o canal e esse vídeo chegar a mais pessoas, curte ele aqui embaixo e se inscreve no canal se você quer ver mais vídeos assim. Além disso, gostaria de agradecer aos membros do canal. Um agradecimento especial ao Eduardo Paulino e ao Feinel. Obrigado, pessoal. E se você quer se tornar um membro também, tá aqui embaixo para você poder fazer isso. Ou simplesmente mandar um valeu demais já ajuda bastante. Bom, e se você chegou até aqui, você já não enxerga mais do mesmo jeito. E aqui na tela tá passando outro videozão de outro personagem que talvez você tenha muito a ver com ele. Eu te recomendo assistir e passar mais um tempo comigo. Bom, eu te vejo nesse vídeo aí. Até lá!